pudesse apresentar no início, né? Tá. Tá gravando. Então, bom dia. Eu sou a Rafaela, eu trabalho na Vix Logística, que é a empresa do Grupo Águia Branca. Acho que a maioria deve conhecer. Eu sou psicóloga formada pela UFES, terminei o curso em 2014 e eu estou na área de psicologia organizacional, né, desde 2010. Então, lá se vão 12 anos, se contar com o início do meu estágio. Ah, eu sempre quis a psicologia organizacional. Nunca me interessei pela clínica. E aí, só para bater o martelo, eu fiz um estágio em clínica e um estágio em psicologia organizacional para ter certeza, né, do que eu não queria. Ah, porque desde o início, desde o meu primeiro, segundo períodos na faculdade, eu já fui caminhando por esse trajeto. Então eu já percorri, né, todos os subsistemas ali do RH. Então eu já passei pelo recrutamento, seleção, desenvolvimento, um pouco de cargos e salários. Já trabalhei com grandes empresas, em consultoria, prestando serviço, já trabalhei em área de tecnologia, e na Vix eu estou há 5 anos, já entrei lá na área de desenvolvimento. Antigamente a gente chamava de treinamento e desenvolvimento, e hoje em dia a gente chama a área de DHO, né, porque a gente dividiu dentro do RH, a gente formou uma gerência de desenvolvimento, e aí essa gerência dividiu a área em 3 células que a gente chama de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, de Educação Corporativa e a área de BP, que são as consultoras internas. Eu então já passei também por todos esses sistemas do desenvolvimento dentro da Vix. Então a gente faz lá a integração do funcionário, faz os desenvolvimentos, né, de PDL, que é o programa de liderança, o nosso programa de reciclagem com o nosso público maior, que são os motoristas. A gente faz a pesquisa de clima, que é o que a gente vai conversar hoje, e várias outras demandas aí de desenvolvimento interno. Sobre a empresa, né, a Vix Logística, ela é muito famosa pelos ônibus, o pessoal fala: "Ah, a Vix é empresa de ônibus". Também, mas a gente não é só isso. A Vix é a maior empresa do Grupo Águia Branca, nós temos hoje aproximadamente 10.000 colaboradores, e aí o nosso portfólio ele é muito diversificado. Nós somos especializados em soluções customizadas na área da logística para grandes empresas. E aí a gente tem atuação nos mais diversos ramos, né, de portuário, óleo e gás, mineração, siderurgia, papel e celulose, químico, agronegócio, e a gente presta serviços de, logística dedicada, fretamento é quando você aluga um carro, um ônibus, né, para levar funcionário, para levar um grupo. A gente faz o transporte por aplicativo, né, o transporte urbano, o V1, acho que as pessoas já devem conhecer o V1 hoje em dia. E a gente trabalha em muitas outras áreas que às vezes as pessoas nem imaginam, em gestão de armazéns dentro dos clientes da Petrobras, a gente faz limpeza industrial, tudo na área da logística, né. A gente tem um laboratório de inovação, então a cada ano tem outros serviços aí novos inovadores, né, para o mercado, mas é uma empresa que está crescendo bastante. Ao contrário do movimento da pandemia, que as empresas reduziram, né, muitas vezes, a Vix expandiu. A gente trabalha em todo o território nacional e também no Mercosul, com o transporte de carro 0 quilômetros. Então, é um desafio muito grande fazer parte do RH da matriz, né. Eu sou a pessoa hoje que é responsável por algumas pesquisas estratégicas, então eu cuido da nossa pesquisa de clima, eu cuido dos prêmios que a gente participa, e algumas outras pesquisas que a gente faz lá dentro. Eu implantei o sistema de educação corporativa, e aí hoje, né, desde o mês
A gente está em junho, desde abril eu estou metade lá e metade cá, um pouco na educação corporativa e um pouco na área de DHO. Sobre a empresa, a minha história, você tem alguma curiosidade, Fernanda, que queira perguntar? A minha pergunta seria uma pergunta pessoal, assim, realmente eu não sabia, que a VIX tinha todos esses braços, para mim era só o ônibus mesmo, né, era só a Águia Isso. Branca, era um ônibus mesmo. E aí eu fico pensando assim, agora falando da posição da mulher mesmo, né, da Uhum, Rafaela, que a gente começou a conversa, você falou que você tinha uma filha, né, e com tantas demandas, porque, você disse que você é matriz, né, uhum. como se configura o seu tempo aí, né, o seu tempo, distribuição de tempo, nessa organização sua, pessoal? Então, é tudo muito novo, né, tanto é que quando eu Uhum. me apresento eu nem lembro às vezes de falar ainda que eu tenho uma filhinha. A minha filha tem 1 ano e meio, eu engravidei exatamente no começo da pandemia, quando fechou tudo eu descobri que eu estava grávida. E aí eu tive um grande desafio, porque a minha líder também estava grávida, ela ganhou neném em agosto, eu ganhei a Elise, que é a minha filha, em janeiro de 2021. E aí a gente estava exatamente na fase de implantar, né, a finalização, dar o go live no nosso sistema aí de educação corporativa. Hã, então o meu tempo nessa época foi bem complicado, porque a gente não tinha vacina, né, então a gente estava grávida, a gente ficou trabalhando de casa 100% do tempo, sem poder sair, porque era tudo muito incerto. Então a gente respirava aquilo, a gente brincava que os nossos bebês iam nascer falando já sobre o sistema, dando aula sobre ele, de tanto que a gente trabalhava. E aí, foi um projeto maravilhoso, porque eu aprendi muito para poder implantar uma coisa dessa dentro da empresa, em uma empresa como a Vix, que é muito pulverizada. A gente tem várias particularidades, então não é fácil, não é uma tarefa simples. Hoje, o meu tempo, eu consigo separar melhor, né, depois de aprender a ser mãe, que a licença maternidade para mim foi isso, foi um aprendizado, né. A gente fala: "Nasce um filho, nasce uma mãe". Não é bem assim não, a gente vai se construindo, eu acho. E à medida que eu fui me conhecendo enquanto mãe, fui conhecendo a minha filha, e também, né, remodulando aqui a relação com o meu esposo, que a gente está junto desde 2007. Hoje eu entendo aonde é o meu trabalho, aonde eu tenho que parar para dar atenção para minha filha. O que é bom, né, a pandemia teve suas coisas ruins, mas também suas coisas boas. A empresa implantou um sistema híbrido de trabalho, então a gente tem alguns dias presenciais, outros dias de home. Isso me ajuda a ter um pouco mais de tempo para minha filha, né, então no almoço eu consigo parar, dar um almoço a ela, dar banho, depois a gente brinca quando acaba meu expediente. E aí hoje, a Rafaela profissional está muito mais madura, e eu entendo que, eh, da mesma forma, né, que a empresa precisa de mim, eu também me entrego à empresa, mas eu preciso de um tempo maior para minha família, então eu não faço mais a quantidade de hora extra que eu fazia antigamente. É claro que a gente ainda tem que fazer, porque eu sou a responsável pela pesquisa de clima de 10.000 pessoas, né, mas é uma coisa mais, esporádica. Não é mais tão forte quanto na época, por exemplo, que eu estava implantando o sistema. Eu consigo respeitar um pouco mais a minha saúde psicológica. Ontem a gente estava até num evento lá da área da gerência de desenvolvimento, falando sobre a gente fez uma pausa na manhã para tratar sobre segurança psicológica. E aí é uma coisa, um assunto muito interessante para a gente refletir, tanto para a empresa quanto para a nossa vida particular, e também para pensar nas a gente chama de bases, né, nos nossos contratos e os administrativos que nos apoiam lá. Como que a gente vai tratar da nossa segurança psicológica, mas da deles também, que são tão requisitados, né, eles não prestam conta só ao RH. É o RH, o DP, a área de segurança, todo mundo cobra eles, né, então a gente estava pensando aí esses projetos. Eu reparei que a pandemia trouxe um movimento muito bom para nossa empresa.
A empresa sempre foi uma empresa que investiu muito em pessoas, a gente sempre, sempre, sempre teve pessoas como um grande valor lá dentro da empresa. A gente ganhou vários prêmios na área de gestão de pessoas, inclusive a Valor Carreira, a gente ganhou até o ano passado o 5º lugar no Brasil. E aí essa pandemia permitiu que a gente criasse outros projetos para desenvolvimento não só físico, mas mental. Então hoje na empresa a gente tem um plantão psicológico, a gente tem a equipe de consultoria interna que vai até o contrato fazer ali a análise do que pode ser melhorado, né, do que pode trazer um bem-estar melhor para as equipes. A área de medicina também ampliou muito o portfólio de serviços internos. Então, isso trouxe aí, um bem-estar geral para nós. A pergunta eu fiz justamente por isso, que a gente tem visto a necessidade também da empresa, quando você foi falando das demandas que você tinha, né, desse processo, que você pensou nesse projeto, das demandas que você tem, e aí a gente tem visto como é importante as empresas que têm se dedicado um olhar para o profissional, né, esse olhar humanizado para o profissional, elas têm tido esse ganho também, né, como você falou aí. Isso, e eu tenho, assim, lideranças espetaculares. Lá na VIX eu sou analista pleno, né, eu me reporto a uma coordenadora e acima dela eu tenho a gerente de desenvolvimento e a gerente de RH, a gerente executiva de RH. Todas são mulheres. O nosso RH hoje em dia está bem misto, temos rapazes, né, mulheres, a gente não é mais o RH de quando eu entrei em 2017 que só tinha o júnior da remuneração. Mas, assim, são mulheres espetaculares. A Débora, por exemplo, que é a nossa gerente executiva de RH, ela desce do carro dela e conversa com os motoristas, pergunta como eles estão, o que pode melhorar. Então, a gente tem esse contato, né, com o nosso público maior, que são os nossos motoristas, os nossos operadores, e também ela faz a interface, né, com a alta gestão, com os nossos diretores, com os conselheiros. Então, ela é uma mulher fantástica, que sempre traz aí desafios para a equipe e compra a briga mesmo junto lá da empresa. É muito bom, assim, é uma empresa, infelizmente a gente não conseguiu fazer presencial essa entrevista, mas, Uhum. assim, desde a hora que você passa da recepção até a hora que você vai a uma sala, você é super cumprimentada, recebe, a gente brinca, 1 milhão de bom dias no caminho, né, é uma empresa que tem isso muito forte na cultura de pessoas. Ah, que bom, obrigada. Aí agora a gente pode falar um pouquinho sobre a pesquisa de clima que você Isso, faz. podemos. Na VIX, a gente faz a pesquisa de clima já há muitos anos, se eu não me engano, tem mais de 15 anos que a gente faz. Como somos uma empresa muito grande, né, não tem condições da gente fazer isso internamente, eh, até para assegurar, a gente tem uma preocupação muito grande em assegurar o anonimato, para que as pessoas possam ali contribuir realmente com as ideias, as opiniões delas. A gente faz, uma parceria com uma consultoria lá de São Paulo. Por que a gente acha importante aplicar a pesquisa de clima? Ela é uma pesquisa que traz dados muito importantes, né, a visão do nosso colaborador sobre vários ali aspectos que a gente pergunta: empresa, salário, benefícios, desenvolvimento, ambiente físico. Nós somos uma empresa de prestação de serviços. E aí o que a gente entende? Que se a pessoa trabalha bem, trabalha melhor, né, se ela se sente bem naquela empresa, ela vai entregar um serviço de excelência, né. Se ela sente que ela trabalha num ambiente seguro, num ambiente agradável, que ela tem ali um retorno financeiro, um benefício bacana, ela vai entregar um trabalho muito melhor, né. A gente não quer que a pessoa esteja ali só pelo salário. Hoje em dia a gente assim, né, eu falo a gente, mas é todo mundo. Ninguém está ali só pelo salário, né, a gente passa muito mais tempo dentro da empresa do que com a família, então tem que ter uma troca nisso, né. Às vezes o salário, ok, é importante? Claro que é,
né, mas a gente precisa de um ambiente bacana, de pessoas que se respeitam, de uma política de visão para os colaboradores. Então a pesquisa traz a percepção das pessoas sobre isso. Às vezes a gente pode estar achando que está implantando algum processo que é super inovador, que é bom para as pessoas, mas e aí, aonde a gente vai aferir essas coisas, né? E aí a pesquisa de clima traz muito embasamento para vários processos dentro da empresa. Eh, a gente então pega essa consultoria lá de São Paulo, eles preparam o questionário, nossa pesquisa hoje ela é toda online, já tem alguns anos na verdade que ela é online, até os nossos motoristas entram nos computadores e respondem. Essa empresa manda uma carta-senha para as pessoas, é uma carta com um login e senha aleatório que a pessoa acessa lá o site e entra. A gente faz as divisões, né, por contratos, porque como eu falei a VIX ela é muito pulverizada, então a gente faz a análise geral da empresa, mas também faz por contratos. Porque eu nem expliquei isso, mas a VIX é a marca mãe, a gente tem outras empresas dentro da nossa divisão logística, né. A gente tem a VIX, a Autoport, o V1 e a Lets. Então a gente faz essa análise também por diretorias, por empresas. E aí, essa pesquisa, ela a princípio era anual, em 2017 ela passou a ser bianual e no ano passado a gente voltou com a perspectiva dela ser anual. Então a gente teve 2021, agora vai ter esse ano de novo, porque antes a gente não tinha braço, né, o treinamento e desenvolvimento eram 4 pessoas. Agora o nosso RH está enorme, então a gente já consegue ter uma qualidade maior para fazer o serviço anualmente. E aí essa empresa, ela faz a gestão dos dados, né, a gente tem todo um trabalho enorme aí para preparação, porque eu tenho que fazer a separação por agrupamentos, a gente tem, no último ano, acho que foram cento e poucos agrupamentos. Então a gente faz a gestão com os nossos líderes, como isso aí vai ser organizado. Tem o trabalho da comunicação interna, por quê? Por mais que eu assegure que nem eu, que sou analista responsável, consigo ver a resposta da Fernanda, a resposta da Ana, do Pedro, as pessoas ainda têm aquele receio: "Poxa, eu vou falar e vão descobrir que fui eu que falei". Então, todo ano a gente tem toda uma campanha de conscientização e, de fato, eu não tenho acesso a essas respostas. Para a gente não é interessante saber qual é a resposta da fulana, né, a gente quer saber o entendimento do grupo. Então a consultoria tem esse cuidado de mandar uma carta com login e senha aleatórios. A gente tem um período de aplicação, que geralmente são de 2 a 3 semanas, e após esse período, eles têm um tempo para fazer a compilação dos dados. E aí eles geram esses relatórios, né, por estratificação que a gente determina, geralmente por diretoria, contratos, e a gente tem a plataforma. Depois desse período da compilação dos dados, a gente começa a divulgação dos resultados. Mas aí antes dessa etapa, eu queria saber se você tem alguma pergunta, Fernanda. Não, essa tá caminhando bem direitinho. Estou fazendo umas anotações aqui para depois eu te perguntar, mas eu acho que eu vou deixar você falar tudo, Uhum, tá bom, porque eu acho que talvez você tire as dúvidas no seu processo aí mesmo. bacana. Então, depois desse período, né, de compilação dos dados pela consultoria, eles mandam para a gente os relatórios e eles também disponibilizam num sistema, um login e senha para cada gestor acessar as informações de resultado da área deles, né. Então a gente começa aí uma comunicação em cascata. A gente começa apresentando os resultados para os nossos diretores, e aí depois dessa reunião inicial com eles, a gente apresenta para os gestores, e tem a liberação da comunicação interna para todos os colaboradores.
Cada gestor, além dessa comunicação interna, que a gente usa banners, cartazes, templates em computadores, cada gestor apresenta o resultado para a equipe. Então, ele marca um momento ali com a equipe e apresenta os resultados. É claro que os resultados são muito extensos. Se eu não me engano, a gente teve 60 perguntas na última pesquisa. Então, como a gente é uma empresa de operação, a gente não consegue parar ali 2, 3 horas para apresentar 60 perguntas, né. Então a gente apresenta o quê? Quais foram os aspectos melhor avaliados e os aspectos pior avaliados, para que em cima disso as equipes, né, façam sugestões de ações. Qual que é a nossa cultura, o nosso entendimento que a gente explica todo ano, porque a gente sempre tem novos colaboradores, né. A gente entende que o clima, ele é muito influenciado sim, pela liderança, porque eu tenho que ter um líder ali que seja um líder polido, um líder que vai motivar a sua equipe, que vai ali comprar, né, o dia a dia, as entregas junto com a equipe. Mas também o clima é muito impactado pela nossa pelo nosso convívio, pelo nosso dia a dia, o jeito que a gente se porta com a equipe, se a gente está disponível ou não. Então todos somos responsáveis pela manutenção de um clima saudável. E aí, pensando nisso, a gente tem esse momento da apresentação dos resultados em que nós pedimos, né, os gestores pedem às equipes sugestões. Eles veem lá os resultados que foram menor avaliados, e aí os gestores perguntam: "Como que vocês acham, né, que ações que a gente pode tomar para, mitigar aí esses resultados que foram menor avaliados?". E aí outro entendimento que a gente passa, não só para os gestores, mas para as equipes também, é que não existe uma empresa que tenha 100% de avaliação em todos os aspectos, né. A pesquisa de clima, ela tem uma nota que a gente chama de favorabilidade, que ela vai de 0 a 100. O que que é a favorabilidade? Ela quando você assinala uma resposta favorável, uma resposta positiva aos aspectos. E aí depende a escala, tá, cada empresa usa uma escala diferente de pergunta, mas geralmente vai do discordo totalmente até o concordo totalmente. E aí quando a pessoa assinala lá, concorda em grande parte ou concordo totalmente, isso são consideradas respostas favoráveis. E aí, em cima dessas respostas, é calculada essa porcentagem de favorabilidade que a gente chama. Então não existe nenhum lugar que vai ter tudo 100%. Se isso aparecer, é até um sinal de alerta, tem alguma coisa errada aí, né. Todos somos pessoas, as empresas são movidas por pessoas, por mais que tenham máquinas, mas são pessoas que operam as máquinas, e a gente nunca está bem o tempo inteiro, né. Então, esse é o entendimento. A gente tem um mínimo sim, uma meta de favorabilidade, porque também não pode deixar de qualquer forma, né. E aí, as pessoas, dão ideias de ações. Quer dizer que o gestor vai acatar tudo? Não, porque a gente entende que o período é curto, é 1 ano, né, entre uma pesquisa e outra. Então, é um próprio direcionamento da consultoria que é especializada nisso, de que você não trace muitas ações, porque o gestor, ele tem muitas outras coisas, né, para entregar ali, não é só a pesquisa de clima. Então focar em 1, 2, 3 ações no máximo para fazer naquele período, e aí na próxima pesquisa focar em outras áreas. Para quê? Para que você consiga fazer um ciclo de desenvolvimento desses pontos com qualidade. Porque se eu vou lá e coloco 10 ações para eu fazer, uma hora eu vou perder isso, vai perder o interesse, vai cair no esquecimento, e não é o intuito, né. Então o gestor pega essas sugestões de ações, e aí ele depois em um outro momento vai analisar se essas ações realmente são coerentes, né, com o resultado, vai escolher ali, quantas ações a gente vai dar o direcionamento, e vai trabalhar nesse desenvolvimento dessas ações ao longo do ciclo até a próxima pesquisa. Além disso, a gente tem a ação corporativa, que aí é a ação que a gente faz com a empresa inteira.
como somos muitos, né, e o nosso contrato, por exemplo, que fica lá no Pará, é muito diferente do nosso contrato que fica em São Paulo, Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, a gente tem essas ações por contrato, mas tem uma ação ampla para a empresa, que geralmente é trabalhada em cima do aspecto que teve ali a menor avaliação para a empresa como um todo. E aí essas ações corporativas, quem faz o planejamento, o desenvolvimento delas, somos nós, né, o RH da matriz, e aí a gente faz toda a instrução dos gestores e se precisar de algum apoio ali dos administrativos das áreas, dos contratos, para fazer essa ação acontecer aí ao longo do ciclo vigente. Agora eu vou fazer minhas perguntas. Uhum, Você falou que normalmente essa última deve ter sido mais ou menos 60 perguntas, né? Essas perguntas, elas são definidas, e que vocês contratam uma empresa de São Paulo, né? Nesse uhum. caso, uma de São Paulo. Não sei se é sempre a mesma empresa, Tem vocês definem sido, a mesma, tem tem sido. sido para a gente manter a nossa base de comparação entre uma Tá. pesquisa e outra. E essas perguntas, a empresa, ela propõe para vocês ou vocês propõem à empresa? Como é essa É um definição? híbrido, tá. Eles mandam pra gente um Um questionário que eles portfólio? geralmente ele manda os atributos que mais estão sendo trabalhados, e aí a gente adapta a nossa realidade dentro da empresa. A gente não mexe muito no questionário de um ano para outro, só se a gente reparar que teve alguma questão que teve dificuldade de entendimento, alguma questão que ficou com alguma dualidade. Por quê? Pra não perder a base comparativa. Né, se eu Uhum. mexo no meu questionário, eu vou perder ali a minha referência de comparação de um ano para o outro. E aí como é que eu vou saber se o meu, requisito ali, né, está sendo realmente melhorado ou não? Então a gente tenta mexer o mínimo possível. A gente já tem esse questionário, e aí altera só mesmo se for preciso. Você consegue lembrar, assim, de algum dos itens que costuma aparecer dos itens em geral, não subitem, né, dentro dessa pesquisa? Porque a gente apresentou, no trabalho que nós fizemos, nós apresentamos alguns modelos que nem são usados mais, né? Porque a gente já Uhum, viu que lá, quando foi pensado pesquisa de clima, foi pensado a partir de um determinado modelo lá para a década de 60, e que aquilo hoje em dia nem se produz mais, que nem se configura mais daquela forma, né? uhum, E daqueles 20 itens, hoje eles se reduzem a 8 e ficam assim como um ideal, mas que não é o real. Você consegue uhum. pensar assim de alguns itens que são propostos para serem pensados? Sim. Não sei se vou lembrar de cabeça todos, Não, mas só assim, a um ou dois. gente A gente divide por blocos, e aí Uhum, são os blocos empresa, liderança, reconhecimento, trabalho em pronto. equipe. Tá bom. É só para a gente lembrar disso mesmo, porque a gente É, mas citou sobre isso e era esses blocos mesmo que a gente tinha isso. E a gente pensado. tem um bloco exclusivo para motoristas e operadores que a gente faz algumas perguntas da área deles, né. E aí a gente tem também um dos nossos principais itens que sempre ficam melhor avaliados, é a pergunta: "Gosto das minhas atividades no dia a dia". Ele sempre fica bem avaliado, fica 92, 94%, e isso mostra pra gente que a gente tem as pessoas certas nos lugares certos, né. Se a gente tivesse ali um índice baixo para esse, opa, alguma coisa está acontecendo, eu preciso de um desenvolvimento, eu preciso reavaliar onde as pessoas estão, e aí a gente vê que a Vix tem isso muito forte, as pessoas veem o cuidado com pessoas transparecendo no dia a dia, não é só o discurso, né, não é só o prêmio que a gente ganha, isso no dia a dia mesmo. Ótimo. A outra aí você disse que depois que essa pesquisa é feita, né, faz essa apresentação, né, faz a compilação, você apresentou o espaço, e aí o momento em que essa compilação de dados, né, esse relatório é apresentado para os colaboradores, e que aí é uma sugestão, né, deles para algumas metas que foram menor avaliada, né? Como Menor que avaliadas. é isso? Como é que se dá essa tomada de sugestões?
Porque É às no vezes mo são muitas pessoas, né. Numa Isso. equipe de 100 pessoas, por exemplo, aí faz uma reunião e é feito levanta a mão e aí cada um fala ou tem um aplicativo, como isso é feito? Depende do nosso da perspectiva de cada contrato. Os contratos menores, eles conseguem parar todo mundo numa salinha. A nossa apresentação ela é muito objetiva, a gente não apresenta o relatório inteiro, a gente mostra o Uhum. resultado da empresa, o resultado dos blocos, né, da empresa, então o nosso bloco reconhecimento ficou com tanto, o bloco comunicação ficou com Ah, tanto. E aí depois ele já passa para o contrato, aí ele mostra o resultado do contrato e o resultado dos blocos do contrato. E aí uhum. ele vai mostrar lá depois quais são os aspectos com a maior favorabilidade e com a menor favorabilidade. E aí, isso aí dura o quê? Uns 10, 15 minutos a apresentação, porque a gente deixa mais tempo para as pessoas contribuírem. E aí o gestor joga para a equipe, né: "E aí, o que que vocês acharam desse resultado? Está representando mesmo a nossa realidade? Eh vocês concordam, discordam?" E aí eles colocam o que que a gente trabalha com eles? O cuidado em ter uma escuta ativa. Você realmente se colocar naquele momento à disposição da sua equipe, prestar atenção no que acontece, né. A gente indica para eles ouvirem realmente é engraçado, né, mas parar para ouvir e perceber, às vezes a gente está ali escutando o que a pessoa está falando, mas já está pensando o que que a gente vai responder, e a gente não está prestando atenção. Então a gente tenta trabalhar a escuta ativa com eles, e esse entendimento de deixar a equipe à vontade, porque a gente tem o cuidado com o anonimato, e aí eles não forçam, né, a orientação do RH é não forçar as pessoas a contribuírem, se as pessoas não se sentirem à vontade, ok, o gestor vai pensar nas ações, mas o intuito é deixar as pessoas à vontade para quem quiser colaborar. E aí, assim, é claro que a gente não consegue estar em todas as apresentações, mas a gente viaja, vai para alguns contratos acompanhar, especialmente aqueles contratos que ficaram abaixo da média, né, a gente faz todo o treinamento dos gestores, dos novos líderes, a reciclagem dos antigos para esse momento, e aí é uma abertura de espaço mesmo para quem quiser falar. Nos contratos maiores, a gente divide por grupos. Eles Uhum. têm todos os dias uma reunião que a gente chama de DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. E aí a gente usa o espaço desse DDS, né, a gente pede licença ali, apoio da equipe de segurança, para usar uns 15 minutos para apresentar esse resultado e pegar a contribuição das pessoas. Então a gente divide ali Ah, por grupos, para entendi. alcançar o máximo possível ali de apresentação para as pessoas. Ah, entendi. E por fim, as ações eu achei muito interessante, vou só reforçar aqui, a Uhum, ideia das metas, né, que você disse, né, como são uhum. trabalhadas, porque às vezes essas ideias elas vêm muitas, né, muitas ideias, pode vir nenhum, mas vai que venham muitas, né, e o prazo é realmente de 1 ano para uma empresa é pouco, por mais que a gente ache que 1 ano dá para fazer muita coisa, mas não dá na gestão, né, Passa porque é muito rápido. muito rápido, e as metas elas precisam ser alcançáveis, né, às vezes, e quando as metas elas são postas e a gente não alcança, acaba também frustrando, né, tanto o colaborador, e aí Uhum. essa ideia de menos metas, e que sejam alcançáveis, né, é importante também. E não só isso, a gente sempre instrui também os gestores a envolverem as pessoas na execução desses planos, porque aí eles se tornam guardiões. A gente sempre reforça nos momentos que a gente participa, e a gente fala: "Pessoal, o gestor, ele tem que fazer a ação acontecer, mas vocês precisam cobrar, não deixem isso aí cair no esquecimento". Então assim, vamos supor, lá no nosso setor, uma das ações que a gente está fazendo são reuniões com outros setores estratégicos que implicam nas nossas atividades no dia a dia, né, para conhecer os processos deles, porque às vezes a gente pensa: "Poxa, mas fulano não está me respondendo, fulano não entende a minha urgência", mas a gente também não entende Uhum. qual que é o processo de lá. E aí essas trocas, qual foi o envolvimento da nossa equipe? A nossa gerente fez o contato com os gestores das outras áreas, apresentou essa proposta de troca, né, como plano de ação nosso,
mas ela deixou outras pessoas das equipes responsáveis por agendar. Então, assim, fazer essas pessoas entrarem também no meio do processo, né. Ótimo. Rafael, nós estamos caminhando agora as nossas questões para o final. Tem Hum. algum fechamento que você quer dar com relação à temática que você quer fazer? Bom, deixa eu pensar, eu acho que o entendimento disso hoje é o cuidado que a gente tem que ter, eu não sei aí, né, da turma de vocês quem vai para essa área, mas o cuidado e o respeito que a gente tem que ter com esses dados, com esses momentos. Por quê? Se eu for uma pessoa que eu aplico uma pesquisa só por aplicar, eu não estou respeitando a opinião e a contribuição dos outros, né. Então a gente tem sim, não são todas as empresas que são abertas, que veem isso como uma coisa boa, um investimento, às vezes fazem só por: "Ai, eu tenho que ter esse processo, eu vou participar de tal prêmio, tem que acontecer, falar que eu tenho ciclo de pesquisa". Mas é uma luta que a gente tem que buscar, né. Eu já trabalhei em todos os tipos aí de de empresas, e é uma coisa que o RH tem que buscar muito, não só para pesquisa de clima, mas para os outros projetos que a gente tem do cuidado, né. Então a gente tem que tratar com respeito esse momento, mostrar respeito, né, na hora que a gente vai dar o apoio lá para as áreas, e cuidar. Eu sempre falo com os gestores que o que eles estão vendo ali no relatório são números, mas esses números estão traduzindo as opiniões. E aí a gente tem que sempre pensar: "Poxa, por que que meu colaborador está colocando isso aqui para mim?", né, eles podem colocar comentários também, mas a maioria dos aspectos, como favorabilidade, vem em números, né. Uhum. Então pensar, o que que eles queriam dizer quando eles marcaram isso? E aí, tratar isso nas reuniões, como um desenvolvimento mesmo, assim, pessoal, né. Às vezes o gestor acha que: "Ah, eu sou bonzão, estou fazendo tudo legal", e não é, pode melhorar, pode ser que ele seja ótimo, pode ser, e aí eu tenho que manter, é o desafio de manter um clima bom. Mas quando eu não tenho, o que que eu posso fazer? Ter humildade para entender isso. E aí o RH também ter o cuidado de prestar o apoio e entender a necessidade do outro, né. Uma coisa que a gente está fazendo muito hoje é isso, a gente fala de laboratório de empatia. A gente pensa: "Poxa, eu tenho a minha entrega, eu tenho que entregar no dia tal, e aí fulano não está colaborando, o processo está emperrando, poxa, por que que não vai para frente a dificuldade?". E a gente não para para pensar no dia a dia lá, que ele tem que estar respondendo para o cliente, que às vezes é uma área que a gente pensa que tem internet maravilhosa e não tem, né, então ter esse cuidado e o respeito com o outro é muito importante. Não só na gestão, mas em todos os lugares, né. A gente Com resolveria certeza, metade dos nossos problemas se a gente se colocasse nesse lugar, né, Rafaela? com certeza, é muito importante, a gente não pode esquecer disso. Gente, a pandemia acho que foi um lembrete geral, né, de: "Opa, vamos parar, vamos pensar", porque tá caminhando cada vez mais para uma coisa egoísta, né, e a gente tem que, Uhum. poxa, gente, que seja uma pessoa, uma morte, é muito importante o que está acontecendo, né, vamos parar e repensar. Olha, eu gostei demais dessa nossa conversa, eu acredito que a Carla também. Agradeço muitíssimo, né, pelo seu tempo. Acho que a turma também vai gostar muito quando estiver assistindo você. Tomara, gente. Vai sim, você a sua fala é uma fala muito autêntica e com muita propriedade do lugar que você ocupa hoje. E foi uma excelente escolha, né, uma excelente oportunidade que nós tivemos. Eu sinto mesmo que nós não podemos estar juntos, mas eu acredito que em um outro momento a gente consegue fazer isso, nem que seja para nos encontrarmos e conhecer um pouquinho, assim, né, desse processo. Eu vou Uhum. desligar a câmera agora, que eu só queria pegar umas outras informações. Vou desligar a câmera não, vou desligar o gravador aqui, porque agora eles Tá. não precisam saber dessas informações.